Graça e paz a todos os irmãos, a paz do Senhor a vocês, amigos internautas. Você que nos assiste, Deus te abençoe, dá o like, compartilha, tá certo? Eu, evangelista Jara, estou aqui mais um dia para trazer um pouco da palavra de Deus, tá certo? Você que gosta de ouvir sobre a palavra de Deus é um livro muito especial que traz ensinamentos especial sobre a vida de todos nós, tá certo? E hoje eu queria trazer um ensinamento sobre a vida dos jovens, tá certo? Você que é jovem, você que está na juventude aí, você que tem aí entre seus 15 e 25 anos, está na juventude, nessa fase belíssima, quero trazer uma mensagem especial, bíblica, sobre a sua vida, tá certo? Livro de Eclesiastes, capítulo 12. Se você tiver a sua Bíblia aí na sua casa, abra ela, Eclesiastes, capítulo 12. Você vai aprender demais com este livro, tá certo? Porque este livro é um livro que oferece uma filosofia da vida, a qual vai nos ensinar muitos ensinamentos, né? O sábio Salomão, quando escreveu esse livro, ele escreve falando sobre também a sabedoria da questão da vida, tá certo? A gente sabe que a sabedoria ela provém de Deus e os ensinamentos sábios do rei Salomão ali, filho de Davi, são ensinamento primordial para nós. Então aqui a gente vai aprender sobre a questão da juventude, tá certo? Eclesiastes capítulo 12, veja o que diz a Bíblia Sagrada a respeito da juventude, da mocidade que se chama juventude. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, que diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais dirás, não tenho nele prazer, contentamento, tá certo? Veja que o sábio Salomão aqui, ele está escrevendo e ele está trazendo uma lembrança histórica da formação da terra. Ele começa dizendo: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Quando o sábio Salomão começa a escrever este livro maravilhoso, né? Ele está dizendo, ele está mencionando: lembra-te, juventude, lembra-te do teu Criador. Ele está dizendo e atribuindo aos jovens, né? Aos mais novos que ainda estão vivendo a juventude, que nós devemos se lembrar de Deus. A gente sabe que a juventude corre para tantas coisas nesse mundo, vai para festa, namora, faz muitas coisas e muitas vezes se esquece de Deus. Entendemos e sabemos uma coisa, que o Criador do universo se chama Deus. O Criador do universo é a Trindade celestial, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Veja que Gênesis 1, né, está lá na criação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Quando nós entendemos isso, nós olhamos que o homem, a pessoa, o ser humano, ele foi projetado por Deus. Se nós olharmos para a formação do homem, a gente entendemos que Deus, ele criou o homem. O homem foi formado por Deus, certo? Quando a gente olhamos para a criação de Deus, a gente entende o quê? Que o homem recebeu de Deus vida, certo? Quando olhamos para a palavra de Deus e olhamos Deus como Criador, o homem recebeu de Deus discernimento moral e espiritual para compreender um pouquinho o Deus Criador, tá certo? E a gente entende que na fase da juventude, o tempo da juventude, é um tempo de força e de vigor. É na juventude que o jovem tem muita força, muito hormônio, a juventude tem vigor, é uma pessoa bem. Por quê? Porque a fase da juventude é a fase das escolhas da vida. É a fase de escolher os estudos que quer, a profissão que quer, a pessoa que quer desejar para amar, para cuidar e viver um casamento, um relacionamento, para construir a família. Tudo isso é na fase da juventude. A juventude é dada como a fase das escolhas. Mas Salomão diz assim: lembra do teu Criador da tua mocidade, antes que venham os maus dias
e cheguem os anos aos quais dirás, não tenho nele prazer. O que é que ele está dizendo aqui? Antes que venham os maus dias. Ele está dizendo o seguinte, que a juventude, ela logo vai passar, né? Vai vir a fase adulta, e a fase adulta é onde, vamos dizer assim, o homem, a mulher está formada, equilibrada, madura, para conduzir a sua vida adulta até chegar à velhice, né? Então a fase adulta, muitas pessoas já têm os filhos, já têm um emprego, já têm a casa, já está formalizado materialmente naquilo que ele quer, que ele desejou na juventude, e assim vai se aproximando a fase da velhice, que é a fase dos últimos dias, vamos dizer assim, o tempo da velhice se aproxima. Então quando chega o tempo da velhice, chega também os dias maus. Por quê? Tem os dias bons e tem os dias maus. Nós nascemos nessa terra e quando nós nascemos, nós já começamos a evoluir para depois a gente morrer e perecer. Isso é o ciclo da vida que foi instituída por Deus. Então aqui, o que é bem interessante, que na velhice chega o tempo do cansaço, do enfado, quer dizer, é a parte final de uma vida física aqui na terra, né? Então, o sábio Salomão está dizendo, antes que venham os dias maus, ele pede para que a juventude se lembre de Deus na juventude, né? Porque você se lembrando de Deus na juventude, você vai se lembrar de Deus na fase adulta e você vai se lembrar de Deus quando chegar a fase da velhice. No caso ali, quando você se tornar uma pessoa mais velha, um ancião, um idoso, né? Já ali no ciclo da vida, terminando o ciclo final da sua vida. E quando ele diz, antes que venham os maus dias, chegue os anos nos quais dirá, não tenho nele prazer. Porque na fase da velhice, quando você está idoso, vem os problemas de saúde, às vezes vem os problemas financeiros, às vezes vem os problemas que vai atingindo a gente. A nossa pele hoje, quando a gente está ainda jovem, adulto, a pele é bem, os olhos, né? A gente tem tudo certinho porque Deus assim o quis. Mas quando vai passando e chegando a velhice, né? Os olhos da gente vão sendo enrugados, os dentes vai caindo, a pele vai ficando murcha, a gente vai tendo alguns problemas de saúde. Então esse é os dias maus, né? E o sábio Salomão, ele diz assim no versículo 7 do capítulo 12, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que é o Deus. Está dizendo aqui, Salomão está dizendo aqui que Deus é o dono do Espírito que está na nossa vida. A Bíblia vai mencionar sobre os 7 Espíritos de Deus, né? Em alguns livros. E a gente vê que o Espírito de vida está em nós. Porque quando Deus fez o homem do pó, formou o homem do pó, ele soprou na sua narina e ele se tornou uma alma vivente. Então, um Espírito de Deus entrou sobre a vida do homem e o homem se tornou alma vivente. Agora, lembrando que hoje, como Jesus Cristo, ele morreu no nosso lugar, hoje foi dado o direito da gente receber o Espírito Santo, que é outro Espírito, que é Deus, né? Que é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse Espírito Santo é o Espírito da verdade que testifica em nós. Então nós morreremos nessa terra, mas a Bíblia diz que Deus, ele deu essa ordem, que o nosso corpo vai voltar para a terra e o Espírito vai voltar para Deus, que é a alma vivente do homem. Então um dia daremos conta de tudo que a gente fez aqui na terra. Veja que ele termina dizendo no versículo 13 e versículo 14, ó, de tudo que se tem ouvido, a suma é temer a Deus, guardar os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer o juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, que sejam boas, que sejam más. Então Deus vai trazer à existência tudo aquilo que a gente faz, tá certo? Então tema a Deus, busque a Deus, peça perdão a Deus, viva uma vida para Deus, se lembre de Deus. Por quê? Porque um dia Deus há de julgar a gente. E sábio Salomão vai dizer aqui, ó, porque Deus há de trazer o juízo
a todas as nossas obras, até as que estão escondidas. Aquilo que você faz de escondido, que Deus não quer que você faça, Deus num dia, mesmo você morrendo, um dia você vai se encontrar diante do tribunal da justiça de Deus, que é na eternidade, e Ele vai lhe julgar pelas coisas boas, pelas coisas más. Ele vai saber, e Ele sabe quem é você, tá certo? Então que você possa fazer obras boas, que você possa viver o bem, que você possa viver em alegria, se lembrando de Deus, agradecendo a Ele por tudo, porque o nosso Deus, Ele tem dado muitas coisas para nós, tá certo? Você é um privilegiado, não se esqueça disso, você é de Deus, Ele lhe ama e Ele fez você e eu para que a gente possa glorificar o nome dEle eternamente. Valeu? Deus te abençoe, dá o like, compartilha, um abraço a todos, meu amigo, em nome de Jesus.